Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala sobre um pouco mais de macroeconomia, eu vou trazer aqui alguns dados sobre o Brasil. Então eu vou pegar o Equity Risk Premium lá da FGV, vou pegar o MSCI Brasil e a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, a questão da Bolsa, e eu espero que vocês consigam entender um pouco mais a minha posição, tá, em relação a isso. Logo depois do vídeo a gente já começa, curtam, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, eu acho que vocês devem estar achando estranho. Por quê? Porque, de um lado, eu falo que eu acredito que esse vai ser um ano difícil para a Bolsa, né? Então, eu acredito que em determinados momentos a gente ainda vai ver a Bolsa abaixo de 100 mil pontos. E eu já cheguei a escrever em relatório que eu acreditava até entre 85 mil e 90 mil pontos. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com tentar achar o ponto ótimo, porque às vezes a gente acaba perdendo bons pontos, como é o preço atual, tá? Então, assim, eu falo uma coisa dessa e eu acho que eu estou sendo mal interpretado, porque eu, na minha carteira pessoal, eu estou comprando ações, entendeu? Porque eu sei que o preço está barato e eu não estou preocupado se eu vou perder nesse início 10% ou 15%, entendeu? Esse que é o grande ponto. É claro que small caps a gente já está num estágio mais avançado de barato, tá? Isso a gente mostrou bastante aí naquelas 3 lives da Maratona do Crescimento Patrimonial. Então, small caps, na minha visão, já está no momento mais de compra. Igual ano passado eu falei sobre fundos imobiliários e aí ela deu aquela alta lá em dezembro, tá? Mas as ações em si a gente ainda inspira alguns cuidados, mesmo assim eu faço as minhas compras regulares, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que é importante a gente mostrar é o MSCI Brasil, né? O que é o MSCI Brasil? É um índice que é formulado pelo Morgan Stanley. Se eu não me engano, Morgan Stanley tem esse índice para 47 países. Se eu não me engano, pode ser que eles já tenham aumentado algum outro, tá? O Brasil aqui tem 50 ações constituintes desse índice, tá? Eu posso até mostrar as principais aqui que eles colocam, as 10 maiores. Ó, a Vale tem 18% do índice, a Petrobras, que eles colocam aqui como energia, 7 mais 6, então aqui já dá uns 14%, né? Que é 7,7 mais 6,5. Depois entra aqui bancos, né? Itaú e Bradesco com 11% na soma e assim por diante. Então, quando a gente olha o índice aqui, né, entendendo que Petrobras está como energia, não como materiais básicos, a gente tem 25% de materiais básicos, ou 38%, 39% se você incluir a Petrobras, 23% aqui de financeiro, 16% de energia, ou 2% se você tirar a Petrobras, 10% em consumo, principalmente por causa da Ambev aqui, 7% industriais, principalmente por causa da VEG, e isso dá 75% do próprio Brasil. O primeiro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção é o seguinte: em dólar, né, aqui tudo começou na base 100. Né? Então a gente tem aqui o Emerging Markets, que é os mercados emergentes, tem aqui o Brasil e tem aqui o ACWI, tá? Que seria uma média internacional, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente tem o 100 aqui, que é a base de início lá em dezembro de 2006. 15 anos depois o Brasil está no mesmíssimo patamar. Tá? E se a gente pegar algumas ações aí interessantes, a gente vai ver exatamente isso. Né? Se eu pegar o Investing aqui e botar o Itaú lá dos Estados Unidos, o ADR, por exemplo, ó, stock na New York Stock Exchange, por exemplo, ó, a gente, se botar aí 10, 15 anos, a gente vai ver deixa eu botar aqui gráfico mensal, e a gente vai ver o Itaú no mesmo patamar de preço, por exemplo, de um tempão atrás, né? Deixa eu ver aqui se eu boto no máximo. Olha só, 4,25 aqui, ó, 4,25 lá em 2026. Então, o valor do Brasil em dólar, ele está muito similar ao que ele era há 15 anos atrás.
E aí a gente precisa entender isso. Parte disso é a economia que não cresce realmente desde 2012. Se você olhar números do PIB, você vai ver, a gente já falou isso em alguns vídeos. E a outra questão é a alta realmente desenfreada do dólar, né? Se a gente parar para olhar em 2006, o dólar estava lá 1,50, 1,60 e hoje está mais de 5,50, por exemplo. Então isso tudo faz com que as empresas do Brasil, elas operam em reais, elas ganham em reais e quando você converte isso para dólar, você tem essa discrepância. Por outro lado aqui, a gente tem alguns indicadores interessantes, né? Então, quer dizer, de um lado a gente tem uma coisa que é ruim, que é a economia para baixo, que a gente acha que não vai resolver esse ano. A gente tem uma inflação muito alta que não deve resolver esse ano e a gente tem aí um juro muito alto que também não vai resolver esse ano. Então, tudo isso aqui coloca a bolsa para baixo. Por outro lado, a gente tem uma bolsa que em dólar já caiu 19% em 2020, enquanto os emergentes subiram 18% em dólar. Em 2021 caiu 17%, enquanto os emergentes caíram 2% só, né? E nesse ano eu não sei o que vai acontecer, mas provavelmente vai ser difícil do Brasil cair muito em dólar de novo, 19%, 17%. Aqui em 2013 e 2014 também tinha caído muito, em 2015 caiu mais ainda, 41%. Então a gente não pode nunca achar que é impossível, porque o dólar pode ir a 7, 7,50 e se a bolsa não subir, em dólar ela cai. Tá? Que foi o que aconteceu em 2015. A gente viu o dólar sair de 2,20 para R$4. Mas é menos provável que isso aconteça, até porque aqui, olha só, a gente tem hoje um preço sobre lucro de 5,47 vezes no MSCI. Lembrando que 18% do MSCI é Vale, mais 14% aqui é Petrobras, mais 11% aqui é bancos, então a gente está falando de quase 50% de empresas que estão com preço sobre lucro muito baixo, né? Então Itaú hoje está com preço sobre lucro de 7 a 8, Bradesco também, talvez 8 a 9, alguma coisa assim. Petrobras está com preço sobre lucro muito baixo e Vale também, porque as commodities estão lá em cima. Por isso até a expectativa é que o Brasil suba para um preço sobre lucro só de 7,29, diferença muito distante dos mercados emergentes aqui. Então, até pontos melhores para a gente analisar o Brasil seria olhar aqui o preço sobre valor patrimonial, né? 1,74, a gente vê que o desconto do Brasil já não é tão grande por esse indicador, mas ainda é um desconto interessante. É um desconto aqui que a gente ainda vê uns 8% de alta em relação aos mercados emergentes, ou 7%, e a gente tem um Brasil pagando muito dividendos. E aqui é o meu principal ponto, né, em termos de alocação hoje. Em termos de alocação hoje, mesmo que eu invista em small caps ou empresas grandes, eu tenho buscado empresas que, se elas tiverem algum problema nesse ano e o Brasil, né, por acaso, na economia não crescer, a gente vai ganhar um dividendo tão grande, mas tão grande, que vai fazer com que o meu aporte melhore, né? Então vamos imaginar que você seja uma pessoa que já está aí há algum tempo no mercado e você já conseguiu, por exemplo, juntar R$100 mil. Tá? Então você conseguiu juntar R$100 mil. Se você conseguir uma carteira que tenha 8% de yield, em um ano você vai receber R$8.820 de dividendos. Tá? Se você ainda conseguir fazer aportes aí de, sei lá, R$18 mil, 1.500 por mês, a gente já está falando de R$26.820, num total de 100 mil. Então, se a bolsa cair aqueles 15% que eu imaginava, 85 mil, você vê que o teu patrimônio não cai se você aportar isso aqui. O que me dá uma segurança muito maior, porque você aumenta a quantidade de ações e o teu patrimônio, bem ou mal, ainda sobe de 100 para 110. Ah, tudo bem, você investiu 18 mais 8 dos dividendos. Mas não é isso que importa nesse momento. Esse é o momento de acumulação, não é o momento de valorização, tá? Então eu tenho usado muito esse subterfúgio na minha carteira de pensar renda, pensar quantidade de ações e pensar o meu patrimônio crescendo, tá? Então é importante a gente ter aporte, é importante a gente ter dividendos, tá? Alguns outros indicadores aqui que são interessantes, tá? O Oceans 14 aqui, que é um site, por exemplo, que tem alguns indicadores,
Ele mostra, por exemplo, nos últimos 5 anos que o Brasil está num dos menores níveis, se não o menor nível em termos de preço sobre lucro. A gente vê aqui um preço sobre lucro de 6,68 vezes. Em 10 anos aqui a gente vê que também ele está no menor preço sobre lucro. E quando a gente pega completo, a gente vê que chegou abaixo disso lá na crise do subprime e aqui ainda em 2003. Qual é a grande questão de hoje em dia? Tá? A grande questão é que, se você parar para olhar esse ponto aqui, por exemplo, nesse ponto aqui a bolsa já tinha subido 80%, tá? Em 2003. O menor ponto da bolsa, tá? Nem sempre calha de estar com um ponto muito baixo aqui. Aqui ficou parecido, aqui ficou com um ponto mais baixo. Mas em 2015, por exemplo, era esse ponto. Em termos de preço sobre lucro, a bolsa não estava barata, se você olhasse para trás, né? Em 2002, por exemplo, esse ponto estava mais ou menos por aqui, que também não era barato, se você tivesse olhado 2001 e etc. Então, a pessoa pode ser levada a erros com esse indicador. Por quê? Preço sobre lucro, a gente sempre pensa que o preço vai subir, mas o lucro também pode cair, né? Então, esse número aqui pode voltar para essa média com uma valorização de 100% das ações, com uma queda de 50% do lucro, ou com uma variação dos dois, que vai ter algum aumento de ação e alguma queda de lucro, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. E um outro indicador aqui que eu acho interessante, que aí é o indicador da própria FGV, a gente vê aqui que é o Equity Risk Premium, tá? Eu não gosto do modelo que eles usam porque eles estão usando o retorno esperado, tá? Que aí é normal. Isso aqui normalmente se usa o Earnings Yield, que seria o contrário daquele indicador lá que a gente mostrou agora. Então esse indicador aqui, ó, hoje está 5,85 vezes o preço sobre lucro. Quando a gente pega e bota um sobre o outro, a gente chega no Earnings Yield, né? 100 dividido por 5,85, ó, 17,09. E aí a gente tem a taxa do T-Bond de 10 anos, que agora bateu lá 1,6. Então é mais ou menos isso que é utilizado aqui. Claro que as metodologias são diferentes. Essa metodologia do Oceans 14, por exemplo, considera todas as empresas listadas no site, não apenas as listadas no Ibovespa. Esse aqui é ponderado pela liquidez de cada papel na database, então tem algumas diferenças metodológicas, tá? Mas você tem aqui um valor que fica muito alto. Por que eu não gosto? Porque usa esse T-Bond de 10 anos. Então, a taxa de juro no Brasil já subiu, o que jogou para baixo o preço das ações. A taxa de juros nos Estados Unidos ainda não subiu. Tá certo que o T-Bond até subiu lá de 0,9 ou 1,2 para 1,7, 1,8. Né? Mas é muito pouco em relação a que a taxa de juros do Brasil subiu de 2 para 9,25 ou até a de longo prazo de 4, 4,5 para 11 alguma coisa, né? Então eu vejo com muita ressalva isso. Então meu Equity Risk Premium, se a gente pensar Brasil, a gente vai ter ali um patamar, por exemplo, de 17,09 menos, hoje uma taxa de risco de longo prazo está em torno de 11,50. Então a gente tem um Equity Risk Premium aqui de 5,59. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de 6,5. Então para mim, tá indo um pouco caro a bolsa, por exemplo, né? Dessa forma, mas não tem como a gente falar assim, cara, não investe num patamar desse. Porque se a gente olhar aqui patamares desses, né, quanto é que foi? Ó, 2002, por exemplo, ó, a gente tem aqui, não, aqui foi março de 2003, ó, setembro de 2002, foi quando a bolsa teve uma das mínimas. Esse número estava alto, né? Aqui foi depois da crise de subprime, dezembro de 2008, esse número estava alto. Quando a gente pega aqui dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, vamos dar uma olhada aqui como era esse número. Ó, outubro, novembro, dezembro aqui, ó, 9,79. Nesse caso ele não estava muito alto. Então você vê que os indicadores, eles têm algumas restrições que são importantes da gente sempre entender elas,
né? Então, quer dizer, é difícil a gente pensar só um tipo de indicador. No meu caso agora, né, eu estou imaginando que a bolsa possa cair porque a gente tem uma bolsa que está muito barata, que é a do mercado interno, e, né, a minha visão, essa bolsa recuperando a economia, mas isso só deve acontecer mais lá para o final do ano, quando a gente já vira uma tendência de queda de juros. Essa bolsa está barata para você comprar agora, né? Bolsa de varejo, de construção e etc. E tem uma bolsa que está relativamente cara, né? Se você pegar, por exemplo, empresas igual a própria Petrobras, igual a PetroRio, empresas igual a JBS, igual a Marfrig, por exemplo, elas estão perto das máximas, né? Igual a Suzano, que são empresas que exportam commodities ou exportam produtos com pouco valor agregado. Então, essas empresas aí, na minha visão, elas têm mais chance de reduzir lucro do que de subir preço em si, tá? Claro que eu posso acabar me enganando, mas aí, se essas empresas caírem antes da economia melhorar, a bolsa acaba cedendo um pouco, tá? E se não ceder, se isso não acontecer, se o preço das commodities continuar na altura, como todo o mercado está esperando, essas empresas podem inflacionar cada vez mais, claro, né? Quem não viu aí quanto que inflacionou a Magazine Luiza, por exemplo, antes dela cair? Enfim, isso aí a gente sabe que pode acontecer. O mercado, quando ele fica eufórico, ele sobe a ação até você não ver racionalidade nenhuma. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.